Fala pessoal, como é que vocês estão? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o processo de quantização, né? E ao mesmo tempo eu vou dar uma introduzida sobre o que são aquelas informações que a gente encontra nos nomes dos modelos de inteligência artificial, né? De uma forma um pouco mais didática, né? Com alguns paralelos, com algumas analogias aí, pra galera meio que entender, não necessariamente a parte mais técnica, a parte mais chata, mas entender principalmente as funções, né? Para o que cada uma dessas informações serve. Bom, antes de tudo, quando a gente fala de uma versão de um modelo de inteligência artificial, como por exemplo, vamos pegar o Qwen, por exemplo, né? que é o modelo da Alibaba. Hoje, se não me engano, a gente está na versão 3.7, né? E qual que é a diferença da versão 3.7 para 3.5, para 3.0, para 2.5? O foco, né? A diversidade e a quantidade de conhecimento, basicamente, em detrimento ao número de parâmetros, né? Geralmente o conhecimento, eles são armazenados nos próprios parâmetros, ou seja, quanto mais parâmetros tiver um modelo, mais conhecimento ele tem. Então, se o modelo tem 27 bilhões de parâmetros, 35 bilhões de parâmetros, 100, 200, 300 bilhões de parâmetros, mais conhecimento ele tem. Mas se você me perguntasse qual que é a diferença de um modelo de 35 bilhões de parâmetros numa versão 2.5, de um mesmo modelo, né, Qwen, de um 3.0, né? Os dois têm 35 bilhões de parâmetros. Então, qual que é a diferença dos dois? Né? Digamos assim, a versão, né? Digamos assim, a atualização desse conhecimento e o refino do conhecimento. Porque a quantidade de conhecimento é o mesmo. O que muda, muitas vezes, é o foco. É muito comum você notar, assim, tipo, você perceber que um determinado modelo Qwen 2.5 com 27 bilhões de parâmetros com foco em instrução, com foco em programação, sabe? O que muda é de fato o foco e qual o conhecimento. E quanto mais nova é a versão, mais atualizada é essa informação. Então, quando você pega um modelo de 3.7, vamos supor que esse seja o mais recente, e compara com um modelo de exatamente a mesma quantidade de parâmetros na versão 3.5, a quantidade de informação é a mesma. Mas como que você coloca e atualiza mais informação em um modelo de mesma quantidade de parâmetros e atualiza essa informação? Eles refinam. Eu não sei como que eles fazem esse julgamento, né, de qual informação é necessária ou não, mas eles pegam informação que eles consideram desnecessária e colocam informação nova. Eu acredito que seja com base no uso, né, com base de quais parâmetros são ativados. Eu acredito que eles devem ter um database, um certo número de dados lá onde eles cruzam informações e eles escolhem, né, quais são as informações que eles vão priorizar em um determinado modelo, né, numa versão mais nova. Essa relação entre a versão do modelo versus o número de parâmetros. Mas agora, o que acontece com esses parâmetros quando a gente quantiza? Eu gosto de fazer uma analogia com uma empresa, né? Uma empresa que tem, sei lá, 100 funcionários. Vamos supor que cada funcionário é um parâmetro. E cada parâmetro, cada funcionário tem a sua mesa de trabalho, né? Quanto maior a mesa de trabalho, mais monitores, computadores com maior capacidade computacional, teclado, mouse, bloco de nota, post-it, quadrinho, sabe? Tipo, uma mesa completa para esse profissional trabalhar, né, com muitos monitores. Então isso é, digamos assim, um funcionário, né, um colaborador dessa empresa com uma capacidade de trabalho muito grande. Isso seria o equivalente a um parâmetro de FP16, né, a 16 bits, a 32 bits. Então você imagina que para você colocar um único funcionário dentro de um local, dentro de uma empresa com uma mesa desse tamanho, vai ocupar muito espaço. Vocês estão entendendo aqui mais ou menos a linha de pensamento? Só que de repente nós temos um problema, né? O espaço começa a faltar. Você precisa colocar mais pessoas, você precisa colocar mais conhecimento, você precisa ter mais parâmetros. Então existem duas saídas. Ou você aumenta a estrutura da empresa, você muda ela para um galpão maior, você constrói, faz um puxado, aumenta o tamanho da empresa, né? Ocupa mais VRAM, né? Ou você quantiza, você faz com que tudo isso que ocupa um certo espaço ocupe um espaço menor. Então, ao invés de você aumentar o espaço, você diminui o tamanho da mesa. Então, ao invés do profissional ter 2 monitores, ele começa a trabalhar com um. Ao invés de ter um computador muito grande, com muito hardware, você pega um computador menor, com um hardware um pouco mais lento. Você começa a tirar coisas da mesa do cara para que a mesa fique menor. E assim você tem mais espaço para colocar mais pessoas, mais funcionários, mais parâmetros, mais conhecimento. Mas a capacidade que esse profissional tem de exercer o seu trabalho fica um pouco mais prejudicada. De início, você trabalhar de 2 para 1 monitor,
Você não precisar de um bloco de notas ali, né, físico, e certas coisas assim que antes era considerada uma espécie de luxo, uma espécie de exagero, né, que é utilizado apenas em algumas partes da sua rotina e não em totalmente a sua rotina, não vai fazer muita diferença no trabalho desse profissional. Ele pode ser igualmente eficiente ou muito próximo da eficiência que ele tinha anteriormente, com um parâmetro um pouco menor, com uma mesa um pouco menor, com menos recursos. É o que acontece quando você quantiza um modelo de 32 para 16, de 16 para 8 bits. Apesar de existir uma diminuição no tamanho dos parâmetros, no tamanho do número que vai ser calculado, o número de casas decimais ser menor, ele ser um pouco mais arredondado, isso não prejudica o funcionamento da inteligência artificial a longos cálculos, né? Então não faz muita diferença. Mas o que acontece quando você começa a quantizar demais? Quando você começa a passar do ponto à medida que você vai quantizando. A mesa vai ficando cada vez menor, o monitor precisa diminuir de tamanho, o espaço que você precisa trabalhar fica um pouco menor. Ao invés de ser um computador, passa a ser um notebook muito pequeno, sei lá, né? Com uma telinha pequena, o teclado é pequeno, o mouse é muito ruim, o mousepad é pequeno, a pessoa que trabalha do teu lado fica muito perto, você perde concentração enquanto ela fala com outras pessoas. Então as suas condições de trabalho acabam ficando prejudicadas, você começa a não desempenhar igual. E à medida que o teu espaço de trabalho vai diminuindo, né? E vai socando aquele espaço de pessoas com mais conhecimento e tudo mais, né? Chega um momento que, imagina, tipo, você tá em uma quantização em Q1, né? Você vai prejudicando tanto a área de trabalho da pessoa, você vai prejudicando tanto a capacidade dela trabalhar, tirando essas condições, que em um momento que o que vai restar, digamos assim, é um galpão lotado de pessoas, né? Lotado de gente, sem muito espaço para se movimentar, sem muito silêncio para você poder se concentrar. E a única coisa que você tem é uma cadeira, um celular na mão, um celular bem capenga. Então a sua produtividade vai pro espaço. Você até consegue fazer alguma coisa ali, mas demora. A execução do trabalho pode ser feita errada, de uma qualidade inferior. Então eu gosto de fazer essa analogia. Um modelo que possui os seus parâmetros na sua integridade, com um número de casas decimais, né, em 16 bits ou em 32 bits, ela é muito mais precisa, né? E à medida que você vai quantizando, os cálculos eles são feitos de forma arredondada. Isso acumula erros. Logo mais para frente, o resultado que você queria acaba sendo um resultado totalmente diferente. É por causa disso que a quantização acaba prejudicando na eficiência, né, na capacidade do modelo de inteligência artificial. É por causa disso que quanto maior a empresa, quanto mais funcionários essa empresa tem e quanto mais condições de trabalho é necessário para que essa empresa funcione, ela precisa ocupar um espaço muito grande, um galpão muito grande. A inteligência artificial é a mesma coisa. Quanto mais parâmetros ela tem, mais conhecimento ela possui. E quanto maior a taxa de bits de cada parâmetro, mais espaço na memória RAM ela precisa ocupar. É basicamente isso. Mas aí vamos fazer mais um paralelo aqui, aproveitando que esse paralelo já tá na mesa, né? O que são o Mix of Experts? Né? O que é, né, os experts? É quando a empresa contrata, digamos assim, um gerente de projetos que tem total conhecimento do que cada setor faz. Esse gerente, ele delega para cada setor cada função que ele vai fazer. Se você vai fazer alguma coisa que demanda apenas 2 setores, 3 setores, por que você vai mobilizar os setores que não possuem nenhuma relação com essa tarefa, com um prompt que você vai colocar? Então, ao invés de você ativar todos os parâmetros, você ativa só um número X de parâmetros. Por conta disso, você consegue paralelizar tudo que o que você está fazendo, né? Você exige um poder computacional do seu computador, da sua memória RAM, né? Da sua banda, né, de memória, muito menor para poder gerar os tokens, para você poder gerar e fazer os cálculos para que a inteligência artificial possa executar o prompt que você escreveu. Agora, como que esse arredondamento dos números, né, dos bits, né, de informação, ou como que isso pode atrapalhar no funcionamento da inteligência artificial? Um exemplo muito clássico, né, que deu origem à teoria do caos, porque tem muito a ver com a teoria do caos isso, sabe? Um cara, ele tinha um modelo que ele previa condições climáticas em 1, 2, 3, 4, 5 dias. Eu não lembro exatamente quantos dias que ele previa, mas vamos supor que seja 5 dias. E esse modelo dele tinha cálculos muito complexos com um número de casas decimais muito grande. Então ele conseguia até uma precisão muito grande na hora de tipo, prever, né, qual é
de qual seria o tempo, em uma janela de tempo muito grande, sabe? De 5 dias, 6 dias e tudo mais. Só que para essa previsão funcionar, a bitagem do número, né? Todas as casas decimais que pertencem ao cálculo precisam estar íntegras. Só que o que acontece? Um dia ele precisava fazer um relatório, né? E para ele não precisar colocar os cálculos, né, os números dos cálculos na sua integridade, ele resolveu arredondar. E o que aconteceu? Quando você arredonda números com muitas casas decimais em poucas, acontecem erros. E quanto mais cálculos você faz com menos casas decimais, esses erros eles vão se acumulando à medida que os cálculos vão sendo feitos. E qual foi o resultado? Ele percebeu que no primeiro, no segundo, até o terceiro dia, o resultado foi o mesmo. Mas quando chegou no quarto, no quinto, no sexto dia, quando chegou lá no sexto dia, era um tempo completamente diferente. E é esse o problema que você tem de você quantizar os parâmetros de uma inteligência artificial. Como você está diminuindo o número de casas decimais, ocupando menos espaço, né? Porque quanto mais números tem, maior é a informação, né? E quanto maior a informação, mais ocupa espaço. Então, quando você quantiza esse número, quando você diminui o número de casas decimais, você está tirando uma quantidade de informação muito grande. Logo, você está tirando uma precisão de cálculo muito grande. Logo, quando você precisa botar um prompt para rodar, colocando um número muito grande de cálculos para serem feitos, esses números também, esses cálculos vão acumular erros também em relação ao modelo não quantizado. Você vai ver que em um determinado momento, quando você colocar um prompt em um e um prompt em outro, um vai para um lado, o outro vai para o outro, né? Dependendo da quantidade de cálculos que ele for fazer. Então, se você pega um modelo bastante quantizado e pede uma coisa simples, seria o equivalente ao modelo do cara com números arredondados tentando prever o clima de amanhã. Agora, se você pede um prompt com paralelismos, faça isso, aquilo outro, e essas coisas exigem muito cálculo, né? São coisas muito complexas, muito difíceis, ou que exige que a inteligência artificial pegue informações do KV-Cache trazendo mais informação, mais números, mais cálculos, aí seria o equivalente ao cara das condições climáticas a calcular o sexto no sétimo dia. O número de cálculos é maior. O número de erros vão se acumular. E logo o resultado que ele vai precisar trazer acaba sendo diferente daquilo que seria originalmente no modelo sem quantização. Uma outra forma de você representar essa pequena modificação, né, sendo acumulado, né, em uma tarefa longa, seria, por exemplo, um fotógrafo tentando bater a foto de uma pessoa que está perto e de uma pessoa que está longe. Quando a pessoa está perto, né, mesmo que ele faça enquadramento e na hora de bater ele faça ali um pequeno desvio na câmera, o enquadramento vai estar muito próximo daquilo que ele planejou, vai estar muito perto daquilo que ele quer. O resultado final é mais ou menos o mesmo. Agora, se a pessoa estiver a 1 quilômetro de distância e ele tentar enquadrar qualquer desvio na câmera, já vai gerar um acúmulo de ângulo muito grande. A distância seria o equivalente à quantidade de cálculos que você vai precisar fazer, que a IA vai precisar fazer para obedecer o seu prompt, né? E o fotógrafo é basicamente o modelo, né? Ele tentando compensar ali, né? Ele tentando executar a função. E esse desvio é basicamente o erro, né? Digamos assim, é o arredondamento dos parâmetros, que infelizmente não vai ter a mesma precisão do modelo original. Então é basicamente o modelo original, sem quantização, é o fotógrafo que quase não mexe a mão. E o modelo quantizado é o fotógrafo que de vez em quando treme um pouco, desvia um pouco na hora de bater a foto. Se tá perto, tranquilo, não é tão um problema. Agora, se o cara estiver lá na PQP, nossa, o cara filma as pessoas do lado, né? Então é basicamente isso, pessoal. Espero ter feito um bom trabalho aqui na hora de tentar explicar o que é a quantização, ou como que isso prejudica nos cálculos e tudo mais. Deixa aqui embaixo nos comentários aí as suas dúvidas e tchau, tchau.